A cultura da Ásia é o agregado artificial da herança de muitas nacionalidades, sociedades, religiões e grupos étnicos na região, tradicionalmente chamado um continente de uma perspectiva central ocidental da Ásia. A região ou continente são mais comumente divididos em sub-regiões geográficas e culturais mais naturais, inclusive a Ásia Central, a Ásia Oriental, a Ásia Meridional, o subcontinente indiano, a Ásia Setentrional, a Ásia Ocidental e o Sudeste Asiático. Geograficamente, a Ásia não é um continente distinto. Culturalmente, houve pouca unidade ou história comum de muitas das culturas e povos da Ásia. A arte, a música e a culinária, bem como a literatura, são partes importantes da cultura asiática. A filosofia oriental e a religião também desempenham um papel principal, com budismo, hinduísmo, taoísmo, confucionismo, islã e cristianismo. Todos os papéis principais desempenham. Uma das partes mais complexas da cultura asiática é a relação entre culturas tradicionais e o mundo ocidental. A Ásia abriga as grandes religiões da humanidade, tendo sido berço de quase todas elas. 22% dos asiáticos professam o hinduísmo, cerca de 792.897.000, como na Índia e arredores, e o budismo, como em todo o Extremo Oriente, com 9,1% de seguidores, onde, além dessa religião, são praticados o cristianismo católico e ortodoxo, e os protestantes, com aproximadamente de 50 milhões de seguidores, além de religiões chinesas, o confucionismo da China e o shintoísmo do Japão. O islamismo é outra religião bastante difundida na Ásia, sendo a maior religião em números absolutos de pessoas na Ásia, sobretudo no Oriente Médio, Turquestão, Índia e Sulina. Merece destaque ainda o judaísmo, centralizado em Israel. Islamismo, religião monoteísta baseada nos ensinamentos de Maomé, chamado o Profeta, contido no livro sagrado islâmico, o Alcorão. A palavra Islã significa submeter-se e exprime a obediência à lei e à vontade de Alá. Alá significa Deus em árabe. Seus seguidores são chamados de muçulmanos, mussolim, em árabe aquele que se subordina a Deus. Fundado na região da atual Arábia Saudita, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, perde apenas para o cristianismo em número de adeptos. Seus fiéis se concentram sobretudo no norte da África e da Ásia. Judaísmo é reconhecida como a primeira religião monoteísta da humanidade e, cronologicamente, a primeira das 3 religiões oriundas de Abraão. Junto com o cristianismo e hinduísmo, é a terceira religião com o maior número de fiéis do mundo, depois do cristianismo e islamismo. E seus preceitos influenciaram fortemente a organização da sociedade indiana. O hinduísmo é o conjunto de princípios, doutrinas e práticas religiosas conhecido de seguidores pelo nome sânscrito Sanatana Dharma, que significa a ordem permanente. Está fundamentado nos Vedas, conhecimento em sânscrito, textos sagrados compostos de hinos de louvor e ritos. Suas características principais são o politeísmo e a crença na reencarnação. Cristianismo. Cristianismo é a religião de seguidores de Jesus Cristo, iniciada por suas propagações e as dos seus apóstolos, em meados do século I, na região atual do Estado de Israel. O cristianismo tem origem do judaísmo e é atualmente a religião mais difundida do mundo, sendo predominante na Europa e nas Américas. O cristianismo divide-se em 3 ramos principais: catolicismo, o mais antigo, datado no século IV, Igreja Ortodoxa de tradição oriental, que surge no século XI ao se separar da tradição romana, e o protestantismo, no movimento do século XVI, que dá origem a muitas denominações. Budismo. O budismo foi fundado por Buda, nome da família como Gautama. Ele recebeu o nome de Buda por ter atingido a iluminação e ter realizado a verdade última. Buda significa desesperto ou iluminado. Taoísmo.
Baseado nos ensinamentos contidos no livro Tao Te Ching, o provável autor desse livro é o Lao Tse. Tao é a ordem do mundo e Te a força vital. Tao é baseado para qual tudo é criado ou qual tudo é jorrado. É também o céu, ou seja, o divino. O conceito de Tao não possui explicação direta ou racional. Não pode simplesmente ser compreendido pelo homem. Taoísmo implica na não ação, ou seja, na passividade, uma vez que valoriza a ingenuidade e a simplicidade. A ideia é que os homens não interfiram o menos possível nos fatos. Shintoísmo, religião nacional japonesa, que não possui fundadores. A sua essência é de cerimônias e rituais, por meio dos quais entram em contato com o divino. Kami significa deuses ou espíritos. A crença de japoneses tem origem divina e, entre todos, o imperador é descendente direto do deus Sol, portanto, é um Kami vivo. O culto estabelece a cooperação e o contato com os Kamis para garantir contentamento e paz para toda a comunidade. Confucionismo, conjunto de pensamentos, regras e rituais, criada pelo filósofo chinês Confúcio. É uma religião estatal praticada pelas classes dominantes, portanto elitizada. A natureza e o universo estão em harmonia, portanto os homens também devem buscar essa harmonia entre si. A harmonia é o Tao, que deve ser adotado como modelo social. Para se chegar ao Tao, é essencial o estudo do passado para chegar ao conhecimento e à compreensão. É a falta desse conhecimento que faz com que o homem, naturalmente bom, conheça o mal. O pilar é o culto aos antepassados. Os conceitos são piedade filial, respeito e jainismo. Movimento de reforma dentro do hinduísmo que tomou a força de religião independente. Reação contra a concepção de divindade ensina que a liberdade depende do indivíduo. A metafísica é um universo dividido em jivas, seres vivos, e agivas, coisas materiais. Os seres vivos são a combinação de alma e matéria, reunido pelo karma e dividido em classes. A salvação é a libertação dos laços materiais por meio das 3 joias: reto conhecimento, reta fé e reta conduta. O princípio não é fazer mal a nenhuma criatura, princípio rigoroso que limita o cotidiano. Já em Shintoísmo, religião nacional japonesa, que não possui fundadores. A sua essência é de cerimônias e rituais, por meio dos quais entram em contato com o divino. Kami significa deuses ou espíritos. A crença de japoneses tem origem divina e, entre todos, o imperador é descendente direto do deus Sol, portanto, é um Kami vivo. O culto estabelece a cooperação e o contato com os Kamis para garantir contentamento e paz para toda a comunidade. Sikhismo, fundado pelo Guru Nanak Dev como tentativa de criar uma unidade religiosa. Aceita Samsara, ciclo de renascimento, e o Karma hindus, porém rejeita a idolatria e a adoração de imagens. Crê na unidade de Deus. Deus, sem forma e eterno, está em todos os lugares e visível para quem o deseja ver. A salvação é dependente da aceitação da natureza de Deus. O homem tem que se reconhecer na harmonia da ordem divina, desejando as práticas certas. Enfatizam a meditação e a repetição do nome de Deus, a caridade ao se banhar. Todo Sikh, batizado pelos votos de praticar são os 5K. Kesh, não cortar o cabelo nem a barba. Kanaga, usar pentes de madeira para alinhar os cabelos. Kashera, túnica de algodão, símbolo da pureza. Kara, braceletes de aço, símbolo da bondade. Kirpan, espada que pratica o sacrifício para defender a verdade. São, entre essas e outras, religiões que existem na Ásia. Embora a maior parte da população asiática seja composta por povos de raça amarela,
Há também um expressivo número de representantes dos outros troncos étnicos, o negro e o branco. Os amarelos compõem a etnia dominante e distribuem-se pelas regiões de taiga e da tundra, ao norte, pelos planaltos da Ásia Central e, sobretudo, pelo leste e sudeste do continente. Regiões asiáticas mais intensamente povoadas. Ocorrem grandes diferenças físicas, linguísticas e culturais entre esses povos, os chineses, japoneses, coreanos, malaios e indonésios, mas sobretudo entre eles e os grupos mais isolados, como quizigues, mongóis e tibetanos. Os brancos ou caucasoides predominam no sudeste do continente, o Oriente Médio, onde são encontrados os árabes, os turcos, os israelenses, curdos e entre outros. E na Ásia Central, cujos países receberam um grande contingente de população eslava, principalmente russos, ao serem incorporados à extinta União Soviética. Também na Índia e no Paquistão há um ramo étnico branco, mas seus representantes são bem amorenados. Também aparece em menor número, distribuindo-se no sul da Índia e em ilhas do Oceano Índico. Pertence a um grupo de Drávidas, cuja influência é marcante na cultura hindu. Em um continente que apresenta tão grande diversidade étnica e o que resistiu um longo período de dominação colonial em grande parte do seu território, é muito natural que se verifique grande diversidade de idiomas. Os principais falados por mais de 100 milhões de pessoas são o mandarim, a língua mais falada do mundo, o árabe, o malaio-indonésio, o coreano, o japonês e, dentre as muitas línguas faladas na Índia, o indo-urdu e o bengali. Entretanto, existe mais de uma centena de línguas ou dialetos em uso corrente em toda a Ásia. A música asiática é bem diversificada, incluindo uma grande variedade de estilos distintos, tanto tradicional quanto moderno. Algumas danças asiáticas são: a palavra dabik em árabe significa bater os pés. O dabik é uma dança folclórica popular no mundo árabe, sendo vista em casamentos, formaturas e aniversários. Os tipos mais comuns de dabik são dabik chamalaia, dança do país, e dabik jabali, dabik da montanha. Mas cada aldeia tem seu próprio estilo. O líder é chamado Raaz, cabeça, e ele ou ela gira um lenço ou colar de contas chamado masba, semelhante a um rosário, enquanto o resto dos bailarinos mantém o ritmo. Em algumas músicas da Bik, o cantor começa com um amauau, solo vocal. Exemplos de algumas canções populares: Iaém, Muletim e o Ei ao Ramalá.
Sabemos que a maioria das danças orientais que conhecemos são oriundas dos países árabes do continente africano, especialmente o Egito, mas também as danças folclóricas da Tunísia, Líbia, Angélica, Marrocos e das regiões do sul de Espanha, para não deixarmos de incluir a dança árabe, andaluza. Já o mundo árabe e asiático inclui a região conhecida como Bled Sham, Líbano, Palestina, Jordânia, Síria, Iraque e parte das áreas de Jalim. Além desses países, as influências são encontradas no Irã, Turquia e mais além. O povo Hagalá vive no deserto do Egito, no lado oeste, muito perto da Líbia. Nesta dança, geralmente é um grupo de homens dançando. Geralmente, uma mulher ouve as palmas e aproxima-se do grupo, então escolhe o homem com o qual ela quer dançar. As mulheres Hagalá dançam com o sapato baixo, porque a areia é quente e fofa. Roupa para os homens, muito similar às da dança núbia. Os homens vestem calças compridas, galábias até o joelho e outra capa por cima. Eles também usam um chapeuzinho baixo vermelho chamado tarbuche. Roupa para as mulheres, calças e uma galábia longa por cima. Camisas por cima, com muitas camadas de tecido. As mulheres fazem movimentos grandes de quadril. A região Saidi fica no sul do Egito e é composta por 4 grandes cidades: Quina, Luxor, Assiut e Surraj. A famosa dança Saidi com bengala originou-se nessa área e é considerada a mais importante das danças folclóricas egípcias. Tatib refere-se a um tipo de dança, mas também refere-se a um jogo entre 2 homens, no qual cada um segura um bastão de bambu para mostrar destreza e força. E um deles vence no final. A dança da bengala também é praticada como passatempo e é usada no sentido de defesa pessoal. Esta dança tornou-se muito famosa e muito comum em festas de casamento e ocasiões festivas. Originalmente, as mulheres não dançavam, pois era proibido pela sua cultura. Mas Mahmoud Reda criou a versão feminina para a dança Saidi para teatro, permitindo às mulheres que dividissem o palco com os homens. Os instrumentos que são tocados para a dança Saidi são mizimar, rebab, flauta e tabla. Roupa para os homens, galabia, túnica, longa em cor escura, como um casaco preto e turbante branco na cabeça, para protegê-los do sol. Roupa para as mulheres, galabia, túnica, longa que cubra todo o corpo, para cobrir o cabelo, e um colar chamado kerdam, geralmente de ouro. A culinária asiática é um termo algumas vezes usado no Ocidente como termo genérico para as várias culinárias da Ásia e para uma mistura de pratos baseado na combinação dela. Normalmente, os termos empregados para os restaurantes especializados em culinária asiática são, entre outros, comida chinesa, sushi ou comida indiana. Estes termos não levam em consideração as culinárias regionais, particularmente em países grandes como a China e a Índia.